Salve, salve, galera! Tudo bem? Sou o professor Pena. Hoje nós estamos no 8º episódio do SEBcast. Hoje teremos como tema os desastres ambientais e a tragédia no Rio Grande do Sul. Gostaria, antes de mais nada, agradecer aos professores que aqui estão, que são, professor Vladimir, de História. Seja bem-vindo, Vlad. Professor Guilherme Mota, de Geografia. Salve, valeu. E professor André, também de Geografia. Salve, salve, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que vocês que estejam aí escutando, ouvindo, bom dia, boa tarde, boa noite, porque a qualquer momento você pode escutar o SEBcast, que você possa aproveitar ali o nosso tema de hoje, o nosso tema de hoje, que envolve essa questão tão atual no ano de 2024, que pode aparecer para você ali em diversas situações, em diversas provas, além do que formar você como um indivíduo, um cidadão crítico e pensante nessa sociedade. Para abrir a nossa discussão, gostaria muito de trazer aqui um texto, na verdade, o primeiro capítulo lá do Não Se Come Dinheiro, do Ailton Krenar. Esse é o título do capítulo. O Ailton Krenar é leitura obrigatória da Unicamp, com A Vida Não É Útil. E o Ailton Krenar, ele abre da seguinte forma, abre aspas. Quando falo de humanidade, não estou falando só do Homo sapiens. Me refiro a uma imensidão de seres que nós, excluídos desde sempre. Caçamos baleias, tiramos barbatana de tubarão, matamos leão e penduramos na parede para mostrar que somos mais bravos que ele. Além da matança de todos os outros humanos que a gente achou que não tinha nada, que estavam aí só para suprir com roupa, comida e abrigo. Somos a praga do planeta, uma espécie de ameba gigante. Aqui o Krenar faz uma afirmação. E aí eu gostaria de iniciar a nossa discussão com os professores que estão aqui presentes. Somos essa ameba gigante? Será? Tem um ponto da discussão que o Krenar é um cara muito atual, está na BL. O Krenar deve aparecer novamente aí no vestibular com as questões relacionadas ao que vem sendo discutido e chamado de antropoceno. E tem uma série de livros aí do Krenar falando sobre o futuro ancestral, a vida não é útil. E o Krenar é o cara que vai fazer um grande contraponto a todo esse desenvolvimento que a humanidade vem tendo agora. Daqui a pouco eu quero discutir um pouco da ideia do antropoceno, mas de uma humanidade desumana. É muito interessante porque a gente pode encontrar essa crítica que o Krenar faz dentro de um pensamento de um povo ancestral, de um povo nativo do Brasil, em questões filosóficas que já eram vistas anteriormente, por exemplo, na escola de Frankfurt, na visão de Adorno, no posicionamento de Frankfurt como um todo, mas acima de tudo na ideia da dialética do esclarecimento, da maneira pela qual nós, seres humanos, utilizamos a nossa capacidade racional como um instrumento de dominação e de uma dominação que acabou provocando dentro do planeta uma destruição. E é curioso porque a gente pode encontrar essas visões críticas, essa humanidade desumana. Eu penso muito em questões relacionadas à arte, à música. A Legião Urbana, eu usei uma expressão do Renato, essa humanidade desumana, e que também vai encontrar eco lá atrás, e o nome do Renato, o nome artístico do Renato, Russo, é uma menção ao Rousseau, e o Rousseau também já via dentro daquele contexto do iluminismo as consequências que a suposta civilização europeia estava provocando dentro do planeta, quando ele discutia naquele momento, naquele debate, até na proposta de redação que ele participava, de se o avanço das artes, das técnicas estavam levando a humanidade a uma melhora. E o Rousseau senta debaixo de uma árvore e ele chora, porque ele estava visualizando que a humanidade estava se autodestruindo. Uhum.
E a gente poderia, você falou da questão da ameba gigante, poderia pensar nos titãs, né, recentemente, pensar até pela despedida dos titãs, né, dos bichos, né, Os bichos baratos, escrotos, né? Bichos escrotos, né, saindo dos esgotos. que estão por aí, estamos destruindo o planeta. Só que aí tem um ponto que tem uma reflexão de um pensador francês, o Christophe Bonil, atual, que aí depois eu queria discutir essa ideia de antropoceno, né, que vai ser um grande debate na minha área, envolvendo aí a humanidades, a história, a filho e a sócio, né, que aí depois até vou provocar vocês a questão do seno, né, se é de fato uma era geológica ou então uma questão cultural, que é um grande debate, mas que aí vai de acordo com o que o Krenar pensa, que é o seguinte, não é todo o antropo, né? Esse recorte precisa ser revisto, porque é uma visão muito genérica, né? Os indígenas não fizeram isso. Uhum. Na verdade, a gente tem essa postura em textos mais antigos. Tem a carta do cacique Seattle também. Clássica. Né? Clássica, famosa. E essa ideia... Já previa isso, né? Sim, que a gente não ia poder comer dinheiro depois que o homem matar o último animal, cortar a última árvore, poluir o último rio, não seria capaz de comer dinheiro. E aí, só para concluir, que eu acho que é nesse sentido que você vai falar, que na verdade seria um ocidentaloceno, um capitaloceno, ou ainda, né, que é muito curioso, e vai direto na questão da história das Américas colonizadas, que é um plantation-ceno. Eu acreditaria mais na segunda palavra. Ou até hemisfério norte-ceno. Porque, basicamente, se a gente for falar de aquecimento global, de alterações climáticas, hoje a China é o maior emissor de carbono do planeta. Os Estados Unidos são o maior poluidor, mas o maior emissor de carbono é a China. E essa questão do antropoceno foi questão da FUVEST ano passado, na segunda fase. Né? A questão da FUVEST no ano passado. E há uma grande discussão ainda dentro da geografia, porque todas as eras, todos os períodos geológicos, eles foram relacionados a eventos naturais. O antropoceno é a primeira vez que um episódio provocado pelo homem começa a deixar registros nas camadas geológicas. E tem muito geólogo e geógrafo que ainda está com o pé atrás em relação a essa personalização. Eles colocam sendo a primeira revolução industrial como o marco inicial do antropoceno, basicamente. É porque esse momento que, geologicamente falando, constata-se que a temperatura começa a aumentar concomitantemente com a primeira revolução industrial, lá em 1750. Né? Uma coisa curiosa lá na pandemia, né, chegando já aí nos anos 2020, é que quando a gente tem uma diminuição das atividades industriais pela paralisação, curiosamente a gente tem uma relativa diminuição da temperatura, ainda que modesta. Então, talvez faça todo sentido essa visão antropocena. E é curioso porque tem um relatório da Unesco que é disponível, né, se quem quiser procurar, encontra fácil aí dentro do Google, né, colocar Unesco, antropoceno, você vai ver um relatório que existem esses debates, né, em relação ao início, se é a Revolução Industrial no século XVIII, a primeira fase, ou então a colonização das Américas no século XVII, pela questão do grande desmatamento, a grande mudança que vai ser feita pelo homem a partir dali, mas há a sugestão da Unesco em mostrar que a partir dos anos 50 do século passado, né, na década de 50, você vai ter uma mudança significativa na postura da própria humanidade em relação ao que o Adorno e o Horkheimer vão visualizar, que é a questão da sociedade da indústria cultural. E vamos lembrar que dentro daquele contexto, o aumento da expectativa de vida, o desenvolvimento econômico desenfreado, a urbanização, consumo em massa, programada, vai entrar na história. E também a questão da era nuclear, os testes nucleares. E aí a interferência da humanidade sobre a natureza, ela fica cada vez mais evidente. Em geografia, a gente coloca como sendo a terceira revolução industrial, revolução técnica, científica e informacional, que começa no fim da Segunda Guerra e vai até por volta dos anos 2000. Eu colocaria como ponto-chave
o início de queima de combustíveis fósseis em larga escala. Eu também. Tá? A questão do carvão mineral para a primeira Revolução Industrial. Volta para o século XVIII. Então, nesse sentido, né, para quem está escutando, nós podemos entender que esses seriam fatores que causam esses eventos extremos. É isso. Né? Para quem está escutando, e fala assim, ó, agora que nós podemos elencar assim, né, quais seriam esses fatores que causam esses eventos extremos? Principalmente, né, André, a queima do carvão. Sim. Sem sombra de dúvida, o combustível fóssil mais poluente que existe é o carvão mineral. Até porque lá na Inglaterra, região de Black Country, as construções lá são, se você for analisar as paredes dos prédios lá, é uma crosta de poluição, né? Preta, aquela coisa horrível. Você imagina aí a saúde das pessoas naquele momento e não precisa nem voltar àquele momento. A nossa saúde, a gente não percebe a quantidade de carbono que a gente está ingerindo. E, para completar, é importante dizer que, apesar de tudo que a gente está discutindo aqui agora, a ONU não aponta com 100% de certeza a questão do aquecimento global. 93%, que é o número que a ONU aponta, não é 100%. E é um bom número para apostar até a nossa vida, eu concordo, mas sim, 100% não é certeza. As mudanças climáticas, elas são cíclicas no planeta Terra. As análises que nós temos de gelo, de camadas de ar que ficaram presas em gelo, mostram que nós tivemos, sim, alterações no passado geológico da Terra sem existir um ser humano no planeta Terra. Mas ações humanas aceleram. As ações humanas, elas aceleram. E, tecnicamente falando, a gente estaria hoje na beira de uma nova era do gelo. Lembrem que na última era do gelo, a nossa espécie quase tchau, quase desapareceu. Agora, essa janela que existe de 2 a 5 mil anos para começar uma nova era do gelo, se a gente soubesse que ia começar amanhã, daqui 5 anos, 7 anos, 8 anos, até era um favor se jogar carbono na atmosfera para manter a temperatura a níveis mais próximos que nós conhecemos. Entretanto, alguém aqui acredita que o planeta Terra aguenta mais 100 anos, um século, baseado numa tecnologia de queima de combustíveis fósseis? Esse ritmo eu acho inviável. É inviável, né? Nós esgotamos, né? Assim. E é uma percepção que, assim, ela é objetiva de maneira dos estudos, né? Mas ela é subjetiva também no sentido de que, se eu lembrar, por exemplo, da minha infância, vamos pensar, 30 anos, se eu voltasse a 30 anos, o Vlad, que morava ali na Boa Vista, do lado do SEB, eu acho, a minha percepção da minha subjetividade, ela me faz crer que não era tão calor como é agora. A gente está aí na metade de junho, já visualizava, por exemplo, um friozinho muito mais evidente. Estações bem definidas. Exato. As estações estão menos definidas. Veja que eu estou falando dos anos 90. Né? Eu não ouvia falar em... Você não é tão novinho assim. Vai, vamos lá. Eu não ouvia falar em bolha de calor, por exemplo. Né? Então, e é uma questão que, beleza, acho que dentro da própria percepção a gente vai visualizar, tem alguma coisa errada aí, né, no planeta. E acho que é interessante isso quando você fala sobre os anos 90, né? Porque justamente nos anos 90 a gente começa a notar os eventos mais intensificados do El Niño, né? A gente tem uma imagem aí, para aqueles que estão assistindo no vídeo em casa, mas para aqueles que estão aí nas plataformas de áudio, em 1997 nós tivemos um El Niño, que é o aquecimento anormal, né? Das águas do Pacífico tropical, onde a temperatura a temperatura das águas do Pacífico chegou a causar um certo impacto em escala global, né? E quando a gente analisa a perspectiva atual, né, do ano passado, de 2023, a diferença, né, da escala de temperatura em relação ao ano de 97, que foi um ano que deu problema em termos ambientais, é absurda. Este é o grande problema, né? Nós temos, então, o El Niño, que vai causar diferenças de precipitações, né? A diferença de temperaturas mundo afora, mas o grande problema é que as águas de todos os oceanos estão acima da temperatura normal. Então, esse que é o grande problema, né, André? Tanto que esse ano, os pesquisadores do NOAA,
eles chegaram a prever, não sendo um El Niño qualquer, mas um super El Niño, basicamente. Agora a gente está caminhando para uma situação de neutralidade. O que é isso? A temperatura do Oceano Pacífico superficial, das suas águas, não vai estar nem mais quente, que é o que nós chamamos de fenômeno El Niño, e também nem mais fria, que é o Laninha, que se instala logo depois de um El Niño. Então a gente está caminhando, vai para setembro, outubro, a gente chegar a essa situação de neutralidade. Mas o estrago está feito. E o que me mais dói, digamos assim, que isso não é novidade. Os cientistas, os professores, eles vêm alertando que esses episódios extremados eles vão se tornar cada vez mais frequentes. Com menor intervalo. Não diria com menor intervalo, é o novo comum que a gente vai ver agora. Veja, ano passado, nós tivemos no litoral norte de São Paulo uma chuva torrencial que isolou cidades, caíram barreiras, matou muita gente. São Sebastião, né? Tá? Foi o maior, isso está comprovado, o INPE soltou o dado semana retrasada, foi o maior índice total pluviométrico em 24 horas da história do Brasil. Foram mais de 600 milímetros de água que caíram em 24 horas. Para vocês terem uma ideia, isso é mais do que chove o ano inteiro em algumas áreas do sertão nordestino. O ano inteiro, tá? Tivemos São Paulo no começo do ano, ventanias terríveis, derrubaram um monte de árvores, acabou com os locais da cidade, bairros inteiros, ficando mais de uma semana sem energia. Poxa, gente, é a maior metrópole que a gente tem no território brasileiro, na América do Sul. Como é que é possível você deixar sem energia elétrica? Isso também mostra como a gente é atrasado mesmo, a questão de subdesenvolvimento. Os cabos aéreos, tinha que ser tudo aterrado para evitar esse tipo de situação. E agora, claro, o nosso objeto agora, a tragédia lá do Rio Grande do Sul. É curioso, se você voltar, vou fazer uma brincadeira aqui, ó. Volta o slide, fazendo favor. Eu vou insistir na questão da subjetividade para objetividade, né? Nos anos 90 aqui, ó, eu vou dizer uma família de classe média baixa, tal, tinha um carro, hein? Exato. Um carro lá arrebentado, uma Belina que meu pai tinha, o Corcel, geladeirinha dos anos 70. o Del Reizão, o Monza, né, que consumia pouco. Era a Belina que no dia de manhã não pegava, né? Agora, se passar para 2023, né, como vocês colocaram, as famílias vão ter 2 carros. Tá? Ou mais, daí né? para mais. Então, estou pensando em coisa comum, né? 2 carros, uma moto. E essa questão, ela volta lá, né? Um resultado, vou pensar num termo aí, também é usado dentro da filosofia, o capitalismo tardio, que é essa questão da sociedade do consumo desenfreado. Então, tá bom, então nós vamos ter todo carro, beleza, vamos ver o impacto disso dentro da poluição. Então, eu acho que as discussões vão passar também pelas posturas que nós teremos em relação ao próprio planeta. Tudo bem que isso demanda de políticas, não só nacionais, mas globais. Mas se a postura também não for o mínimo que eu fizer, e aí eu sei que é um tanto quanto utópico no primeiro momento, porque, porra, então tá bom, como é que eu vou pegar um ônibus para sair da minha casa para ir para lá dar aula no colégio, depois ter que ir para outro colégio para voltar para minha casa? Mas é uma questão que precisa ser pensada pela própria sociedade. Né? Mas, Vlad, veja, a humanidade, né, as autoridades já discutem isso aí desde os anos 70, né? A primeira conferência mundial sobre o clima lá em Estocolmo, em 1972, já se discutia isso, pouco foi feito, né? Deu uma briga danada. Rio, né? Depois o Rio. Não, tivemos antes Nairobi, no Quênia. Sim. E depois, 10 anos depois, foi Eco 92. Depois tivemos Joanesburgo, 2002. Mais 10, né? Rio mais 10, como é conhecido, e depois voltou para o Rio de Janeiro, Rio mais 20. E foi um fiasco, né? Rio mais 20 consolida que a gente não fez nada dos anos 70 para cá. Essa coisa do Rio mais 20 não ter virado nada foi basicamente porque ela veio no rescaldo daquela crise que nós tivemos nos Estados Unidos, a crise 2008. do superprime deles em 2008. E é estranho o que eu vou falar, mas se os nossos governantes tiverem que escolher entre salvar a economia e salvar o planeta, mesmo a gente sabendo que não existe economia sem planeta, eles vão escolher salvar a economia. Nós temos líderes mundiais que já deram vários sinais disso.
E eu não estou falando só do Milei maluco lá da Argentina, não, tá? Que não acredita no aquecimento global. Você teve George W. Bush, presidente americano, que fala que o aquecimento global é uma teoria, e o último, né, o Donald Trump, que tira os Estados Unidos do Acordo de Paris e já deu várias entrevistas afirmando que o aquecimento global, vou gastar meu inglês aqui, é nonsense, bobagem, senhoras e senhores. E ele volta, hein? Estão falando Donald que ele Trump volta. Então, o Capital Seno. Estamos Capital consolidados com Luceno essa é- ideia, talvez. E aí é que é o grande ponto, né? Porque não vai ser uma questão ideológica falar em capital do oceano, é uma questão de constatação, né? De objetividade científica. Então, é uma coisa que hoje em dia, né? Tá lá, mas não vão negar o quê, né? E econômica, né? Porque se você Econômica. for pegar uma maneira de você medir o grau de desenvolvimento de uma sociedade é o tanto de energia que ela consome. Quanto mais desenvolvida você for, mais energia você vai consumir. E se você analisar a matriz energética que a gente tem hoje, 70, 75% é combustível fóssil. O carvão, que é o pior de todos, que está sendo usado desde lá da primeira Revolução Industrial, ainda corresponde a quase 25% da matriz energética. É bizarro a E situação. daí uma pergunta para vocês da geografia, olhando por uma questão que tem sido cada vez mais comum aqui. Pelo nosso potencial energético de fotovoltaico, de energia eólica. Então, por exemplo, se eu tivesse uma mudança significativa da frota de automóveis no Brasil, saindo do combustível renovável e do não renovável. Então, vamos esquecer etanol, vamos esquecer gasolina, vamos esquecer o diesel e tal. E eu tivesse a maior parte dos veículos no Brasil, estou pensando no potencial fotovoltaico que a gente tem, sendo de energia solar. Qual seria o impacto disso para a questão do aquecimento global? Eu acho que. Vai lá, André. Não pode ir. Eu acho que. Indo direto ao Pensando assunto. porque é uma coisa que está sendo cada vez mais próxima da Tá. nossa realidade. Direto ao ponto. A energia solar talvez ela seja aquela que tem mais vantagem, né? Porque o impacto ambiental dela no processo de geração é basicamente zero, né? Por exemplo, a energia eólica, ela causa uma poluição sonora, uma poluição visual, ela altera a migração das aves, né? Todas as outras fontes de energia, ainda que renováveis, também têm um impacto, né? Agora, a solar ela seria interessante justamente pela localização, né, do Brasil, sendo um dos países que tem a maior radiação solar, né? Só que o que me incomoda, o Vlad, e eu acho que o André também vai me ajudar nisso, é que a cadeia de produção, né, desses produtos, no caso as placas solares, a conta ainda não fecha, Os painéis fotovoltaicos, a produção é muito poluidora ainda. sabe? E a gente não tem tempo suficiente ainda, em larga escala, para saber de quando esses painéis que o senhor Pena colocou lá na casa dele, que eu sei, Opa, colocamos. Ambiental, quando né? eles Ambientalmente acabarem questão a de vida consciência. útil Verde. de 15, 20 anos. Só que é importante destacar o seguinte, a gente é subdesenvolvido. A gente tem culpa no cartório, a gente é um dos maiores emissores de carbono, mas não é por causa de escapamento de veículo nosso, da nossa planta industrial, com chaminé para tudo que é lado, não. A maior parte das emissões brasileiras são por causa de queima de vegetação nativa, cerrado e floresta amazônica, né? Não pensem que o Brasil é a última bolacha do pacote, não. Pantanal, Isso né? envolveria a questão da expansão da fronteira agrícola. Exato. Sim, sim, expansão da fronteira agrícola é um fator, sem dúvida nenhuma, marcante. Não tem nem que negociar nesse assunto. Partindo, né, nessa discussão, no dia de hoje, né, em o qual nós gravamos aqui o podcast, nós temos mais de 170 mortes, né, 170 vidas, 170 amores, 170 humanos, né, com a tragédia do Rio Grande do Sul. E nós temos esse recorte também aqui dentro, né? Então aí nós gostaríamos também de gerar a seguinte discussão, né? Para o estado do Rio Grande do Sul, né? Muito se falou, né, nesses últimos dias, a mídia sempre, né, aponta ali diversos questionamentos, mas qual que foi o impacto? Que agora, no momento no qual nós gravamos esse podcast, nós podemos reconhecer quais foram os impactos, né? Eu acredito que antes da gente falar diretamente de impactos, seria prudente a gente falar de causas. Tá. O que a gente viu no Rio Grande do Sul, apesar de ser um fenômeno de domo que a gente vai falar,
não é algo que não pode acontecer. É raro esse episódio de domo, mas ele pode acontecer. O que os rios fizeram é algo que rio brasileiro sempre faz. Rios brasileiros, durante o período de chuvas, eles transbordam. Rio que não faz isso está com algum problema. Essa é a realidade. O futebol de várzea que vocês jogavam tem esse nome porque durante o período do inverno, quando os rios diminuíam o volume de água, aquela área ficava livre para as pessoas jogarem futebol. Só que tem um negócio em geografia que nós chamamos de macrocefalia urbana, que é basicamente o crescimento exagerado da cidade sem planejamento. Nós vamos ver, ainda no dia de hoje aqui, e analisar a ocupação que foi feita das margens do Guaíba. Não foi o rio que está fazendo coisa errada. Nós tivemos uma série de aterros que foram feitos para se ganhar áreas. Acho que é até legal mostrar para quem está vendo. Nós podemos caminhar para aí já. Aqui, ó. Talvez. Vamos lá, a gente aqui, ó. Essa aí. Daqui é legal. A gente volta nas outras imagens. O crescimento desordenado da cidade. Desde sempre. Isso não é exclusivo de Porto Alegre. Se você for pegar a metrópole paulista, que a maior parte presta vestibulares paulistas aqui, eles gostam de colocar questões da cidade de São Paulo, imagina São Paulo capital sem a Marginal Tietê e a Marginal Pinheiros. A cidade trava. Agora, essas importantes avenidas foram construídas praticamente em cima dos rios. Poderia ter marginal, mas num lugar como mais aconteceu aqui em Rio afastado. Preto. Também podemos falar da Andaló, da Badia, que tem corpos d'água ali embaixo. E que nos últimos 4, 5 anos tamparam tudo, né? E uma Porque hora antes vem. você tinha- Uma hora a conta vem. Pode Mas- ser a obra de infraestrutura Essa que for, amostragem- mas Isso vai dar problema. É solução paliativa. Porque por gravidade não é só água que vai para lá, você tem sedimentos. E cada vez aquelas tubulações vão ter mais sedimentos e vão Bicho. ter uma capacidade de transportar menos água. São Paulo tem uma solução paliativa que são os piscinões. Mas os piscinões vão encher de sedimento também. O piscinão é um reservatório de água subterrânea da chuva para impedir que essa água chegue tão rápido, em tão grande quantidade nos rios, para dar chance do rio levar essa água adiante. Mas essa não é a solução. Albert Einstein dizia, né, que fazer as mesmas coisas esperando resultados diferentes é sinal de burrice. Sem dúvida nenhuma, uma tremenda de uma tragédia, temos que ser empáticos com as vítimas, como o Pena falou, com a destruição, com a perda econômica. As pessoas falam até de um plano Marshall de reconstrução do Rio Grande do Sul, mas deveríamos pensar onde iremos construir. Porque se você construir de novo, nos mesmos lugares, pode demorar 1, pode demorar 5, pode demorar 10 anos. A tragédia vai se repetir. Com esses ápices climáticos cada vez mais comuns, a conta vai ficar cada vez mais cara da gente domar a natureza. Então é uma burrice muito grande a gente ficar nessa competição com a natureza. A gente tem um conceito agora, que eu gostaria que vocês explorassem, das cidades esponjas. Exato. Lá no Rio Nova Jersey fez Tá. isso, E Nova York também tem na feito. China, a gente tem várias cidades fazendo isso, que é basicamente o quê? Respeitar essa característica de transbordo dos corpos d'água. Você ocupar, sim, com parques, com alguma coisa, mas não ocupação humana definitiva, para evitar esse tipo de tragédia. E isso significa repensar a cidade nesse exato momento, Exatamente. repensar uma especulação imobiliária. E que não é Porque barato que não fazer é isso, barato, né? né? E aí quem entra? O Estado, que agora estou pensando também no aluno, né? O aluno lá tentando num tema de redação dessa forma, né? Parcerias públicas-privadas, como repensar? Porque seria desocupar determinadas áreas, aquela área ela fica como um espaço esponja, estou usando espaço esponja aí no conceito qual vocês estão trabalhando, mas esses indivíduos, essas pessoas, elas vão acabar migrando dentro da própria cidade. Exato. Como nós temos um conceito hoje, né, de refugiados climáticos. Esse né? é o grande problema. Um dos grandes. Só que é um refugiado interno, no caso, próprio for espaço qual ele numa está. área, o Estado desapropria. É simples. Ele vai desapropriar a área e vai pagar a pessoa. Eu penso que é necessário um plano diretor, né, que é um documento confeccionado no âmbito municipal. E cabe à cidade? O Ministério das Cidades ou quem? Cabe à União, cabe ao Estado, né, ao governo estadual, cabe ao governo municipal, mas o plano diretor, que é um documento municipal, ele vai mapear, de fato, as peculiaridades de cada cidade. Então, um agente
é a cidade. É a prefeitura. É a prefeitura. primeiro- É o Como zoneamento, achei- o zoneamento é municipal. Você tem isso em Rio Exatamente. Preto Tá. anualmente. esse debate. Mas é questão de aplicação. Porque pro aluno, né? Tô pensando assim, na hora do aluno escrever, cabe a quem? Porque pro aluno ficar perdido. Só que o grande é, problema eu não vejo, desculpa, Vlad, eu não vejo uma liderança. É o município que não. Você tem que ter todo um aparato por trás, porque são obras que demandam investimentos milionários, né? E, além disso, levar em consideração o direito à cidade das pessoas, o direito a essas famílias de morarem bem, porque essas famílias vão sempre ocupar as margens de rios, sempre vão em costas. Então, tem que pensar um plano diretor, um plano de zoneamento urbano, pensando também na questão de acesso à moradia, e aí a gente já começa a lidar com outro problema, né? Que é dar essa dignidade, ofertar esse direito à cidade de todo cidadão. Lembrando que existe um estatuto da cidade. Sim, o agente Verdade. fomentador tem que ser o Estado, indiferente da escala de poder, municipal, estadual, federal. Quem estabelece regras é o Estado. E aí o capital privado, que E a gente especulação não pode imobiliária. esquecer, né? A questão de especulação imobiliária tem que se adequar a isso. Mas não se esqueçam, queridos alunos, vocês estão no Brasil. Aqui não é o cachorro que abana o rabo, aqui é o rabo que abana o cachorro. A gente sempre aqui tem que tomar cuidado com isso. De boas intenções, o inferno transborda, senhoras e senhores. Literalmente. Tem umas imagens legais aqui que retratam, né, a ocupação desordenada, né, que o André comenta aqui, da macrocefalia urbana. Ou seja, o capital imobiliário buscando novas áreas de expansão, como a gente vê aí para que pessoal que está de casa assistindo, né, nós temos aí ao longo dos anos, desde o final do século XIX, né, aliás, no começo do século XX, uma expansão bastante significativa do município de Porto Alegre, né? A gente tem aqui, ao longo do rio Guaíba, né, que ficou aí nacionalmente conhecido porque é ele quem transbordou, aliás, foi ele quem buscou o espaço dele, como o próprio André disse. E agora né? é Lago Guaíba. Houve uma mudança na nomenclatura agora. É igual Lagoa dos Patos, que nós professores tanto falamos. Não é mais lagoa, é laguna, porque ela tem acesso para o oceano, né, basicamente. Olha só, gente, cada imagem né, essas imagens elas correram aí as mídias, inclusive fora do país, o famoso estádio Beira-Rio, olha como era. Praticamente o tamanho da Vila Belmiro, Olha, time de coração. Né? Olha como ficou, né, a situação. Tem uma outra imagem que Voltamos. volta. Olha isso, né? Então você vê a dimensão. Né? Tem uma outra foto, peraí que eu já volto. 1960. Essa foto aqui, ela é absurda, porque você vê todo impermeabilizado, né? Todo ocupado e que... Não tinha como dar certo. Então você imagina ali a lembrança, né? Você até começa, Vlad, comentando sobre a tua infância, aquilo que você vivenciava. Você imagina aí para esses três pequenininhos aí que hoje vivenciam... Um deles é o Vlad. Esse caos generalizado que é uma tragédia esperada, né? E vai acontecer de novo, vai acontecer em outras cidades do país. Recife é uma cidade que também... ela tem já está estipulado isso daí, logo vai acontecer problemas semelhantes como esses, né? É aquela questão do aquecimento global, novamente. A gente vai ter geleiras derretendo, essa água por gravidade vai acabar nos oceanos e, basicamente, a maior parte da população do planeta vive no litoral ou nas margens dos grandes rios. Cidades como Nova York, Santos vão virar Veneza. Veneza, que já está afundando naturalmente, apesar das obras, vai virar Atlântida, né? Opa. E olha essa foto também, como é emblemática, os aterros, a ocupação que foi feito para cima do rio. Cedo ou tarde, a mãe natureza, ela reage. Dá para evitar isso? Dá, mesmo ocupando essas áreas, mas vai se gastar muito mais dinheiro. Essa questão da especulação imobiliária, você tinha uma série de comportas lá no Guaíba que eram para controlar as enchentes que foram projetadas após a grande enchente da década de 40. Tinha gente querendo acabar com as comportas para ocupar essa faixa. Ocupar com grandes edificações, com grande impermeabilização do solo.
Agora, obviamente, esse projeto vem que é absurdo, mas precisa realmente ter uma tragédia dessa envergadura. Volta para mostrar para o pessoal que está vendo a questão de comparação com a cidade de São Paulo, o que foi inundado lá no Rio Grande do Sul. Isso. Mais umas. Isso. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo. Área vermelha. Olha só o que seria inundado na região metropolitana de São Paulo, se fosse lá em São Paulo. Essa enchente. Esse mapa, então, ele está fazendo uma referência, quantidade de água, só que na região metropolitana de São Paulo, um processo comparativo. Sim, comparativo. O mesmo índice pluviométrico que teve, se fosse o mesmo processo de inundação, mesma área de inundação. Essa seria de São Paulo, essa região de São Paulo. Isso, que seria afetada aqui na região metropolitana. E aí, para quem está vendo em casa, né, ou em algum lugar, consegue perceber nessa mancha vermelha, que é onde são as regiões alagadas. Você sabe que São Paulo que é interessante a gente chamar a atenção que o Rio Pinheiros, ele serpenteia, né? Ele era lindo de se ver a imagem do Pinheiros aí na Anhangabaú, né? Exato. E os caras retilinizaram esse rio de uma forma absurda, né? Ocuparam as várzeas. E aí ele vem buscar, né? Uma hora vem buscar, assim como o Rio Tietê, o Vale do Anhangabaú, que você comenta, fizeram uma intervenção urbana agora e não adiantou muito, já teve problema de enchente. O Rio de Janeiro, por exemplo, né, que é uma geografia totalmente fora também da realidade, olha a situação que o Rio de Janeiro... E aí, meu amigo, não vai ter área rica, não vai ter área pobre, não vai ter Zona Sul, não vai ter Leblon, não vai ter Zona Oeste, vai estar todo mundo na mesma situação, que é algo que, infelizmente, é Brasil, né? Essa é uma situação que... Onde vamos chegar? Em Porto Alegre, também regiões privilegiadas sofreram impacto direto. Sim. É a questão do processo de transformação do espaço que a gente vive. Quanto mais tecnológica for uma sociedade, maior a capacidade de modificar o espaço. Essa questão do Pinheiros, de áreas ricas de Porto Alegre, a mudança do espaço não necessariamente ela precisa ser positiva. A gente pode mudar negativamente. O Rio Pinheiros é uma tragédia. Tá? Chegavam, graças a Deus, proibiram isso. Bombear ele é o contrário. Ele é um rio que deságua no Rio Tietê, ali no Cebolão. Tá? E ele nasce na represa Billings, da onde a gente tira parte do abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo. Então, para evitar que o Tietê transbordasse, bombeavam Pinheiros ao contrário, a usina de Traição, ali na Avenida dos Bandeirantes, no início da Avenida dos Bandeirantes. Você traiu o curso do rio, né? Sim, voltar. É isso. Bombear ao contrário. Subverter a lógica. Bombear ao contrário. Será Henry Borden? Não, Henry Borden Borna, tá mais Henry Borna tem duas usinas, Henry Borna 1 e 2. Isso. Elas foram usinas criadas na escarpa da Serra do Mar, são usinas hidrelétricas. A usina de Traição é uma usina de bombeamento de água ao contrário. A represa Billings ela não foi criada originalmente para fornecer água para a região metropolitana de São Paulo, mas para regularizar a vazão de um rio chamado Rio das Pedras, que desce a escarpa da Serra do Mar e vai para o litoral. Basicamente, eles canalizaram em grandes canos o Rio das Pedras e eles controlam a vazão, porque não dá para colocar uma represa na escarpa ali na Serra do Mar, eles controlam a vazão com a represa Billings. E Henry Borna 1 e 2 foram muito importantes para a energia na Baixada Santista. Eu fico imaginando, por exemplo, que eu me lembro que aqui em Rio Preto houve a maior enchente, eu posso estar equivocado, mas foi em 2010, que arrasou a cidade. Que foi antes ou depois dessas obras? Antes das obras. As obras vieram em virtude foram dessa um dos enchente, motivos. Em 2010. E eu fico imaginando, eu não vou lembrar de cabeça aqui, a gente poderia até consultar a quantidade de água que caiu naquele dia, mas eu fico imaginando que uma chuva como essa não seria impossível cair em Rio Preto, guardadas as devidas proporções, na época de maior chuva, que é Vamos colocar aquele dezembro mapa e janeiro. para eles, André. Aqui. Não é impossível. E aí o que aconteceria com a cidade? É difícil, tá? Mas o difícil não significa que é impossível. Poderia cair em menor quantidade, mas poderia ter uma chuva arrasadora da mesma Essa situação do que nós tivemos no Rio Grande do Sul é uma situação plausível, mas é o que a gente pode chamar de tempestade perfeita.
Tá? Você teve uma frente fria entrando e umidade da Amazônia chegando do centro-sul do território brasileiro com grande intensidade. Pessoal de casa, lembra aquela teoria dos rios aéreos ou rios voadores, que grande parcela, uma parcela muito importante da umidade que nós temos da chuva que a gente tem aqui no centro-sul do Brasil, vem do processo de evapotranspiração e também do processo de chupar a umidade da floresta do oceano. Tá? Se não tivesse floresta amazônica, a gente teria aqui uma situação muito mais seca, basicamente. E eu acho, nossos queridos alunos aí, para vocês ficarem espertos, ficarem atentos, que é muito, mas é muito plausível que o vestibular, principalmente o pessoal que presta VUNESP, né, que traz muitas atualidades, e o evento ele ocorre no momento que as provas ainda estão sendo feitas. Né? Isso me lembra aí a tragédia do ano passado lá em São Sebastião. Se eu não me engano, a FACISB trouxe, que é a VUNESP que faz, trouxe uma questão de São Sebastião. Teve uma outra faculdade agora, uma outra vestibular, que eu não me recordo agora, foi tema de redação. Né? E aí, o que me chama a atenção? Você tem que ficar esperto com essa sucessão de eventos, como o André comenta, né? Essa conjunção de fatores que vão justificar, né, essa alta precipitação ali naquela localidade do Rio Grande do Sul. Então você tem, como a gente já mencionou, os efeitos do El Niño, os efeitos dos rios voadores, aí que o André comenta, os efeitos da massa polar atlântica, que nesse momento do ano ela é muito forte, né? Nós temos a ocupação desordenada desse ambiente, as águas de todos os oceanos com a temperatura acima do normal, que para mim é o que mais me chama a atenção, mais me preocupa, e a geografia, não é, do Rio Grande do Sul, porque nós temos ao norte do Rio Grande do Sul, ali em Gramado, né, nós temos uma região de serra, então o domo de calor ele bloqueia aquela umidade que vai chover, vai precipitar na serra, e daí ele vai descer para a região de planície, onde Porto Alegre está literalmente na curva do Rio Guaíba, que agora é lagoa, né, André? Lei da gravidade, não tem jeito, né? Não vai revogar a lei da gravidade, vai descer. E a Lagoa dos Patos era o último estágio antes de chegar no oceano, né? Porque que houve transbordamento também em Pelotas, Rio Grande. Exatamente, Pelotas, Rio Grande acabaram sendo afetadas também pelo aumento do nível da Lagoa dos Patos. Lagoa não, mudamos agora, é Laguna dos Patos agora, né? Vamos lá. Eu queria fazer uma observação, imaginando um tema de redação que trouxesse isso. E eu utilizaria um argumento também proveniente da filosofia. Porque quando se discute essa questão, né, do antropo, né, se trabalhar com o conceito do antropoceno, a filosofia moderna é uma filosofia que vai se inserir dentro do contexto da Revolução Industrial. Porque a gente vai ter uma série de pensadores dentro daquele contexto, na França e na Inglaterra, né, o empirismo inglês, e no caso o Descartes, que vão pensar nessa ideia, cada um à sua maneira, de como que o ser humano poderia controlar o mundo, né? Como é que ele poderia controlar a natureza. É o possibilismo geográfico. E relacionado... Paul Vidal de Lablache. Relacionado aí à área de vocês. E tem uma frase do Francis Bacon que ela é fundamental para essa discussão, né? Que é saber é poder. O Francis Bacon acreditava que a gente deveria entender o funcionamento da natureza para que nós pudéssemos controlá-la em benefício da humanidade. Então, aí é muito curioso porque o ser humano passa a ter um entendimento de que a natureza não os recursos naturais eles não são finitos, né? E de que a interferência que nós teremos sobre essa natureza ela não vai trazer os problemas que nós estamos vendo hoje. Veja que o Francis Bacon é um filósofo do século XVI. E essa é a grande questão. Eu repito, a gente tem tecnologia para segurar uma série desses desastres, mas está ficando cada vez mais caro fazer isso, está ficando inviável economicamente a gente chegar a esse tipo de situação. Basicamente, a gente deveria respeitar mais a natureza com a questão de ocupação de espaços, evitar macrocefalia urbana. Eu sei que é difícil a gente fazer isso com toda a questão de especulação imobiliária, mas é uma chance que a gente tem hoje, não em todo o território brasileiro, mas no Rio Grande do Sul começar esse novo urbanismo, digamos assim, com o objetivo do quê? De dar chance
para que gerações futuras tenham uma melhor qualidade de vida sem ver a natureza como inimiga. Sabe, a gente André, analisar ela como uma aliada, basicamente. eu vejo isso, cara. Eu vou ser bem sincero com você, cara. Eu acho isso tão difícil de acontecer. Sim, sim. Eu acho que não vai acontecer tão cedo. Enquanto os caras tiverem a última tonelada de carvão mineral, e ainda tem bastante, para os próximos 50, tem bastante ainda, petróleo ainda tem. Enquanto os caras não queimarem o último litro, nós não vamos conseguir. E aí essa discussão atual de Eu fazer, acho, por André, exemplo, pesquisa eu e não exploração consigo na Foz do Amazonas. Eu não consigo ter... exato. Você tem lá, atualmente, né, nós temos um debate aí, de um lado ambiental, onde há esse discurso ambiental, mas ao mesmo tempo da exploração. Então, infelizmente, eu não consigo visualizar algo positivo. Eu acho que não temos condições, temos a boa intenção, mas o capital, né, a demanda, porque a matriz energética até agora, desde 72, está falando disso. Pessoal, E não fizeram nada. Acordo de Paris não tem cabimento. Pessoal, nós estamos vendo isso e nada está sendo feito e não vai ser feito. Não desde um dado para os alunos agora. Desde 1970, antes de Estocolmo, portanto, a gente está em déficit ambiental. O que é isso? A gente está tirando mais da natureza do que ela é capaz de suprir para a gente. Existe também um negócio chamado biocapacidade, que é a capacidade finita, lembra que falou que a ideia de infinito, os recursos, não, capacidade finita da mãe natureza prover recursos para a humanidade e também de absorver os resíduos produzidos pela gente. A gente já ultrapassou isso em 1970. Para vocês terem uma ideia, os recursos de 2024 que a gente poderia gastar de uma maneira racional, já foi, já acabou. A gente está em déficit agora, até o final do ano, a gente está gastando a mais do que a mãe natureza pode fornecer. A gente nunca perdeu tanta biodiversidade, espécies animais ou vegetais, como agora. Salvo, evidentemente, os grandes períodos de extinção em massa. Só que você não está vendo um asteroide vindo aqui, não tem nada disso. E o componente antropogênico, ou seja, o ser humano, o antropoceno, é, sem dúvida nenhuma, um fator marcante dessa tragédia. Espécies estão desaparecendo e a gente pode, sim, entregar um mundo muito diferente para os nossos netos do que a gente recebeu dos nossos avós. Isso é uma realidade. Situações que estavam previstas para o final desse século foram antecipadas para agora, 2035, 2040. E, como dito, não está melhorando a situação. Muito pelo contrário. A gente está vendo a situação se deteriorar, muito discurso, pouco se faz. Eu vou lembrar do Renato Russo, né, que eu citei no começo, agora já para o final, né, em Índios, né, nos deram um espelho e vimos um mundo doente. Né, e eu não sei vocês, mas a minha sensação é de um Rousseau debaixo da árvore, com vontade de chorar, né, porque a gente olha para como uma figura, como pai, né, você vê, né, teu filho, tua filha, você teme, né, pelo futuro, porque eu também visualizo essa dificuldade, porque enquanto o capital se sobrepor ao fator humano e ele for aquilo que condiciona o desenvolvimento político e social, não vai mudar. Mas não vamos fazer uma situação de velório, gente. Vamos ser um pouco otimistas. Quando tem vontade política e tempo hábil, a gente consegue começar a resolver problemas. O Tratado de Montreal, que acabou banindo a produção de CFCs, a questão do buraco da camada de ozônio, é a prova viva. Deu certo. A camada de ozônio parece que está se fechando, vai demorar até o final desse século para ela se recuperar, mas conseguimos recuperar uma tragédia, uma atitude terrível que a gente teve ao longo do século XX, de destruição da camada de ozônio. Isso foi na década de 80. Embora as ações, né, para lidar com o clorofluorcarbono, elas são muito mais localizadas, né? Substituição dos equipamentos que emitem o gás, tudo. Mas o desafio, e eu sei que é importante a gente ter essa visão otimista. Senão, vamos passar a conta e devolve para o universo, o planeta. Mas temos que sabe, ter, sim, esse otimismo. Eu converso com o pessoal da minha geração, né, os millennials,
inclusive, você pode ver nas pesquisas... Só um minuto, você viu que ele acabou de chamar a gente de velho aqui agora, né? Não, basicamente. Eu sou dos anos 90 com o Vlad aqui, ó. Eu já estou na superação desse Esse processo. pessoal, eles não... A maioria dessa galera, a qual nós fazemos parte, pretendem os casais não terem mais filhos. Né? Justamente por um desses motivos relacionados a esse caos financeiro, crises econômicas, crises migratórias e principalmente a questão ambiental. Só para concluir, né? Indo para os finalmente, tem o Edgar Morin, que é um filósofo francês. Ele apela à crença no imponderável, né? Por quê? Porque quando parecia que o Hitler venceria a guerra no Blitzkrieg, aconteceu um imponderável e o Ocidente, os aliados venceram a guerra. Eu quero também acreditar nesse imponderável e quero também que essa mudança de postura ela parta, Tomara, né, de cada um de nós e que a gente possa cobrar, e dentro daquilo que é possível de nós fazermos, por exemplo, que é você... o único poder político que a gente tem dentro dessa situação é você, por exemplo, apelar para candidatos e candidatas que tragam uma plataforma ambientalista. Que venha a ser um critério, né? Exato, porque eu acho que a gente tem que começar a pensar nisso, da esfera municipal à esfera federal. Pera lá, qual que é a tua proposta, né, a nível ambiental? Né? Como é que você enxerga isso? Eu sei que olhando friamente para o entendimento político de uma pessoa comum, né, e essa pessoa comum não envolve necessariamente um capital, um conhecimento, seja ele cultural ou então econômico, mas eu acho que a gente deveria, acima de tudo, começar a cobrar e colocar isso na pauta da discussão de qualquer eleição. Que venha a ser, né, nesse ano de 2024, as eleições municipais... Você aí, vereador, vereadora, candidato, na hora que for discutido o plano diretor, na hora que for votada a inclusão de áreas para o perímetro urbano, você está preparado? Você conhece essa discussão? Eu estou idealizando a situação, mas se eu não pensar dessa maneira minimamente e passar a discutir isso e cobrar... É aquela questão da diferença entre discurso ambiental e postura ambiental. Né? Você vê os países desenvolvidos muitas vezes terem um lindo discurso ambiental, vai ver em termos de altitudes... Faz uma bomba, né? É terrível que eles acabam fazendo. E outra, se a gente, né, se essas pessoas que estão interessadas nesse bem comum não se prontificarem, como você disse, aqueles que já detêm o domínio do poder vão continuar fazendo. Então, acho que essa é a única... Porque assim, ó, você percebe, tem tanta gente mobilizada com isso, mas ainda nós vemos, quanto isso lá em Brasília, o pessoal discutindo pautas dos anos 40. Né? Então, se nós não nos mobilizamos, alguém que já está no poder vai continuar a colocar o seu projeto de poder. Então, assim... E a gente vai ter que aceitar. Já que é difícil, infelizmente isso. Vai para cima. Vamos para cima. Pessoal, eu agradeço demais aí, tenho certeza, né, que os alunos, pais, todos que escutaram, ou vejam, né, o que vem, o podcast, tenho certeza que foi muito produtivo. E para encerrar, né, como eu comecei com o Krenar, eu acho que vale a pena eu terminar com o Krenar, porque ele faz a mediação de tudo aquilo que nós falamos. Ora um otimismo, ora um pessimismo, ora o estrago causado pelo homem, né, opondo-se à natureza, mas lá na vida não é útil, né, abre aspas, né? Acontece que a mudança do clima no planeta não deixa ninguém de fora. Então, mesmo que tardiamente, está sendo despertada uma consciência de que os povos originários, em diferentes lugares do mundo, ainda guardam vivências preciosas que podem ser compartilhadas. Eles estão ameaçados. Eu agregaria aqui, nas palavras do Krenar, né, que todos estão ameaçados. E o que nos resta é viver experiências, tanto a do desastre quanto a do silêncio. Às vezes, nós até queremos viver a experiência do silêncio, mas não a do desastre, pois é muito dolorosa. Os Krenar, né, decidem que estão dentro do desastre e que ninguém precisa vir
tirar os Krená dali. Eles fazem, né, o desejo é que eles atravessem o deserto. Temos que atravessar o deserto. Ou seja, toda vez que você vê um deserto, você sai correndo. Quando aparecer um deserto, o atravesse. Então, eu acho que o que nós temos que fazer, os desastres, eles acontecem, né? Pensamos nas causas, nas consequências, e que é um deserto o qual nós vamos ter que atravessar, conviver, no campo, né, das ideias, no campo concreto, né? A diversidade é a mãe da criação, basicamente. Então, fiquemos à vontade. There's no plan B. Não tem plano B. O plano é a Terra, né? Exatamente. Beleza? Meus amigos, agradeço. Professor Vlad, Muito bom, Falou parabéns. aí, cara. pessoal. Muito obrigado. Até. André. Que bom, bacana. Abraço, pessoal. Até a Um próxima. abraço, Valeu. galera. Tchau, tchau. Até mais. Tamo junto.